Vamos lá, pessoal, continuar um pouco aqui refletindo sobre esse tema tão importante, né, sobre cura divina na Palavra de Deus. Nós temos trabalhado aqui com vocês, né, todos nós aqui lembrando que somos alunos do Espírito Santo, inclusive eu, e o que o Espírito Santo quer produzir em nossos corações, eu creio, é a certeza de que é a vontade de Deus que você desfrute de cura, é a vontade de Deus que você desfrute de cura. Eu gostaria de fundamentar aqui mais um princípio muito importante sobre essa questão de como é a certeza, como é a vontade de Deus que você possa então desfrutar de cura. Nós precisamos entender algo, né? Que o mesmo sacrifício que te salvou do pecado também te salvou das doenças. O mesmo sacrifício, né? Ninguém nega que Jesus não, a grande parte dos cristãos não negam que Jesus nos salvou dos pecados, da natureza pecaminosa, e agora Ele nos possibilita vivermos uma vida em vitória contra o pecado. Romanos, no capítulo 6, fala, né? O pecado não terá mais domínio sobre vós. Não falou que você não vai ser mais tentado, nem que de vez em quando você possa até, de repente, tropeçar em algum ponto. Entretanto, o pecado não pode mais ter domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, sim da graça de Deus, ok? Você está debaixo da graça de Deus, então o pecado não pode ter mais domínio sobre a sua vida. Agora nós temos que entender que a mesma cruz que foi poderosa, né? A mesma cruz para nos salvar do pecado como natureza, ok? E agora nos conceder graça para andarmos fortes e com domínio sobre o pecado. É a mesma cruz, é o mesmo sacrifício que nos possibilita a bênção agora de podermos ser supridos na saúde física. A mesma expiação, né, que supriu ali a remissão dos nossos pecados, é a mesma cruz, é a mesma expiação, né, que agora nos possibilita termos então um substituto perfeito que é Cristo, que nos dá vitória agora contra o pecado e contra as doenças. Então nós tivemos muitas profecias no Antigo Testamento falando, né, sobre esse Salvador que viria, que ele morreria e ressuscitaria para dar vitória sobre o pecado, mas também diz claramente na Antiga Aliança, que Isaías 53 é o texto mais conhecido, que também esse sacrifício seria para o quê? Ele estaria ali nos substituindo, levando então no seu corpo as nossas enfermidades e as nossas dores. Então, se nós queremos que esse sacrifício foi aceito por Deus, como ele foi, o sacrifício perfeito que foi aceito por Deus, e por isso nós cremos e temos paz que, ao crermos nele, nós temos o perdão dos nossos pecados e também o poder, através da sua graça, para andarmos em vitória sobre o pecado, é a mesma cruz, é o mesmo sacrifício que foi aceito por Deus. Jesus foi aceito por Deus como substituto, como aquele que nos substituiu na cruz, nos redimindo de todas as mazelas que nós tínhamos em relação às doenças, porque, na verdade, todo o problema do homem é o pecado. Se o maior problema do homem é o pecado, as consequências que esse pecado trouxe para o homem também são solucionadas pela mesma cruz. O autor de Gálatas, Paulo, fala, né, que nós fomos resgatados da maldição da lei. E uma das maldições da lei, ou seja, era pela quebra da lei, e a lei ali era a demonstração de que o homem era pecador por natureza e que não conseguia cumprir a lei de Deus. E ali ele diz que nós fomos resgatados da maldição da lei. E uma das maldições da lei, se você ler lá em Deuteronômio 28, ali fala das bênçãos para quem cumprisse e fala das maldições a partir do verso 15. Era o quê? Era enfermidades. Então, se Cristo nos resgatou da maldição da lei, lá na cruz, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, então nós podemos hoje ter segurança que se Deus aceitou o sacrifício de Jesus, não agora para cobrir os nossos pecados, mas para remover o nosso pecado, para remover a nossa culpa,
Deus também aceitou o sacrifício de Jesus para que o corpo dele fosse ferido, para que o nosso corpo agora, que é parte do corpo dele, fosse redimido. Glória a Deus. Creia que a mesma cruz que perdoou os teus pecados, o mesmo Salvador que perdoou os teus pecados, e como eu falei no vídeo anterior, salvação não significa apenas libertação e perdão de pecados, mas salvação é todo esse projeto de Deus para redimir o homem. Amém? Então você pode levantar as tuas mãos agora e dizer: Senhor, obrigado, porque eu não preciso mais ficar com essa doença, eu não preciso mais ficar com essa enfermidade, eu não concordo com esses diagnósticos do homem, eu me aproprio da tua cura e do teu sacrifício, porque o Senhor levou as minhas enfermidades, eu não vou levá-las mais, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.